Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu também estou bem. Vamos começar mais um dia, não é verdade? Um dia de tranquilidade, de paz para todos nós, um sábado de aquietamento, de aconchego. Aqui tá chovendo, tá friozinho. A gente fala que toda estação importa, né? E essa é a estação que a gente está entrando aí do inverno, que é uma estação muito boa para a gente se acolher, a gente se aconchegar e a gente estar mais perto de nós e de Deus também. Amém? Vamos continuar a nossa leitura do Evangelho de Mateus capítulo 24 e hoje a gente encerra indo do versículos 32 a 51. Nesse trecho, Jesus fala sobre a parábola da figueira, ensinando a observar os sinais e compreender os tempos. Depois exorta sobre a vigilância espiritual e apresenta a parábola do servo fiel e do servo mau, mostrando a importância de permanecer firme, atento e perseverante. Oremos. Pai amado, ensina-me a viver com vigilância e sabedoria, que eu permaneça firme na fé e atento à tua presença todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos fazer nossa leitura. A parábola da figueira. Marcos 13, 28 a 31. Lucas 21, 29 a 33. Versículo 32. Aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Versículo 33. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Exortação à vigilância. Marcos 13, 32 a 37, Lucas 17, 26, 30, 34 a 36. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso também se encontra em Gênesis 6, 5 a 8. Versículo 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. Não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso também está em Gênesis 7, 6 a 24. Versículo 40. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Versículo 41. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, em que dia virá o Senhor de vocês. Versículo 43. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Isso também está em Lucas 12, 34 a 40. A parábola do servo fiel e do servo mau. Versículo 45. Lucas 12, 41 a 48. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado
demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo. Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Versículo 47. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Versículo 48. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir? Versículo 49. E começar a esperar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados. Versículo 50. Virá o senhor daquele servo em dia em que não o esperem e em hora que não sabe. Versículo 51. E irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí nós vamos parar por aqui. Analogia. Permanecer acordado espiritualmente. Jesus fala sobre vigiar. Mas vigiar não significa viver com medo, significa viver consciente. Muitas vezes a vida vai entrando no automático. Correria, cansaço, distrações e preocupações. E sem perceber, o coração começa a se desconectar daquilo que realmente importa. A parábola da figueira nos lembra que existem sinais. Assim como a árvore revela pelas flores que uma nova estação está chegando, nosso interior também dá sinais de como estamos espiritualmente. Quando percebemos a paz facilmente, quando o amor esfria, quando a esperança diminui, quando tudo vira apenas obrigação, é um sinal de que a alma também está precisando de cuidado, porque às vezes não é só o corpo, às vezes a gente precisa trazer confiança para a nossa alma, trazer esperança para o nosso caminhar dentro do nosso dia a dia. Jesus nos ensina a permanecer desperto espiritualmente, com fé, com discernimento, com constância e com o coração alinhado, porque quem permanece conectado à presença de Deus encontra direção até nos tempos incertos. Então, às vezes, a gente precisa: o que será que eu estou fazendo hoje? Será que hoje, se eu tivesse na presença do Pai, eu conseguiria ter êxito? Será que o que eu tenho de desenvolvimento comigo, será que através da leitura, o que eu sei dos mandamentos e o que eu sei de toda essa parte da criação de Deus para comigo, será que se hoje eu voltasse à casa do Pai, eu iria ter algo produtivo, alguma experiência, vivência para estar ali perante a Ele? Ou eu teria só os bens materiais que na verdade não foram nem comigo embora? Então a gente precisa refletir que às vezes quando a gente vai deixando as coisas do dia a dia e vai perdendo essa constância de estar com o coração alinhado ao Pai, às vezes a gente simplesmente desvia 100% do caminho e dá mais importância às coisas que nós não vamos levar embora conosco e que irá ficar. E as coisas que nós vamos levar embora conosco simplesmente vai deixando e vai sendo ficado para trás. E quando a gente chega, a gente não tem nada. Não tem os bens materiais, porque nunca vai conosco. E também não temos nenhuma evolução, porque a gente não prestou atenção e não ficamos conectados à presença de Deus. E aí a gente simplesmente perdeu a direção.
principalmente nos tempos incertos. Reflexão do dia. Tenho vivido espiritualmente desperto ou apenas no automático? Como está o estado do meu coração hoje? Será que se eu chegasse ao Pai, eu estaria com o coração em paz? Será que eu estaria tranquilo? Será que eu estaria bem quando eu chegasse? Será que eu teria algo produtivo para falar ao Pai sobre mim mesmo? Será que eu iria entender que espiritualmente eu vivi e não apenas sobrevivi? Será que hoje eu estou desperto ou eu estou vivendo no meu automático? Ontem nós falamos sobre isso, que às vezes o que a gente vê no externo é o que está dentro de nós. Às vezes a gente fala que quer paz, mas a paz, ela não é dada, ela é conquistada. E a paz, ela está dentro aqui, ó, do que nós temos no nosso coração. Amém? Exercício da fé do dia. Pratique a sua vigilância espiritual. Observe como está a sua mente e seu coração. Faça uma pausa consciente durante o dia para a oração. Pergunte a si mesmo: o que minha alma tem tentado me mostrar? Cuidar da fé também é cuidar do interior. Às vezes, o que você está vendo lá fora é o que está impregnando o seu coração. Às vezes essas coisas não estão ruins lá fora. Às vezes é porque dentro de você está muito ruim. Qualquer coisa vem a crítica, qualquer coisa vem, o julgamento. As pessoas têm um hábito assim. Eu também tinha, agora quase não tenho mais. Tá frio? Ai, que frio. Tá calor? Ai, que calor. A gente nunca tá satisfeito, né? Eu falo assim que as estações do ano, elas são necessárias, essenciais. O que a gente precisa fazer em vez de reclamar ou criticar que tá chovendo, que tá sol, que tá seco, que não chove? A gente precisa só aproveitar. Aproveitar o que Deus está dando no nosso tempo. Existe o tempo da seca, para a gente vivenciar experiências. Existe o tempo do outono, da primavera, do inverno e do verão. A gente está no outono, é o momento de deixar as folhas secas caírem. É o momento de deixar as coisas irem embora e permitir que Deus comece a entrar dentro da gente. O inverno é esse entrar. É o momento que a gente se aconchega, é o momento que a gente se interioriza, é o momento que a gente está na presença do Pai, é o momento que a gente está ali se aconchegando debaixo do cobertor, querendo um chá quentinho, um café quentinho, um chocolate quente. É o momento da gente permitir que o Pai nos aconchegue, nos acolha. É o momento que eu olho para o outro e tenho solidariedade com ele para ajudar ele também não passar frio, levar uma sopa, um caldinho quente, um chocolate quente para os moradores da rua. Eu fiz isso muito na minha vida. Então, o que nós podemos fazer no inverno? Tantas coisas. Ah, tá frio? Tá, vai ser necessário. Faz parte. Tá chovendo? Necessário. Fez um estrago? Deus, dá uma diminuída. Né? Semana passada caiu um toró aqui na minha cidade. E eu, na hora, começou a chover aqui na minha cozinha. Eu falei, Deus, menos, Deus, menos. Né? Assim, a gente tem que conversar com o Pai assim, para tentar ele dar uma acalmada. Porque tá fazendo um estrago gigantesco, né? Que nós possamos permitir Deus estar conosco nessa felicidade, amém? Oremos.
Senhor Deus, não permita que eu me afaste da tua presença no meio da correria da vida. Desperte meu coração, fortaleça minha fé e ensina-me a permanecer vigilante espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Passei da hora hoje. É tão gostoso falar do Pai, né? Beijo. Até amanhã. Um ótimo sábado.